Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Talk comigo. Hoje nós temos um tema interessante para podermos abordar aqui. Vamos falar sobre o mercado e a aposta em software nacionais e temos aqui como nossos convidados Adilson Cambamba, desenvolvedor de software, e temos também aqui Abel Chipep, que é desenvolvedor front-end, ambos ligado à tecnologia, que é a área que nós temos em comum aqui e que de alguma forma também nos dá uma certa credibilidade para podermos comentar aquilo que, por exemplo, tem a ver com o nosso tema hoje. Então, primeiramente eu vou querer que os nossos convidados se apresentem. Imagino que são novos aqui na casa. Vamos começar com Adilson Cambamba e depois passarmos então aqui para o nosso amigo Abel Chipep. Ok, obrigado pelo convite de Alongana. Adilson Cambamba, desenvolvedor de software. Uh, Diariamente trabalho, sou full stack, né? Trabalho O cara na que área mexe de com tudo. back-end, front-end. Desculpa, não conseguiu perceber? O cara que mexe com tudo. Yeah, yes, yes. Sim, sou o cara que mexe com tudo, a nível de arquitetura, a nível de desenvolvimento, concepção e tudo. Então, estou aqui para dar o meu contributo nessa nossa abordagem, neste tópico. Então é basicamente isso que eu tenho aqui a dizer. Maravilha. Amigo Abel? Eu sou Belchi Pepe, eu faço atualmente a coordenação de desenvolvimento web, não é? E design na empresa em que estamos a operar, que é a Gamesoft. Já fiz muito front-end, não é? E design, mas agora, de forma natural, estou a evoluir para uma área mais de gestão, né? Mais de gestão de projeto, processos e coisas do género, não é? Chega um tempo em que somos forçados a isso, em função da evolução da própria empresa. A nível de experiência, sempre trabalhei muito com gestão, menos desenvolvimento assim no sentido profundo, mas depois surgiu oportunidades nesta área e é uma coisa que eu gosto de fazer na UI e UX e lá estou. Maravilha. Top. Amigo Abel, como já estás mesmo com a palavra, vou começar consigo, entrando aqui diretamente para o tema. Primeiramente, vamos fazer uma avaliação geral daquilo que, por exemplo, é o estado de software nacionais em Angola, muito especificamente aqui a nossa banda. Qual avaliação tu fazes sobre o estado atual de software nacionais em Angola? As softwares nacionais, o que é que vamos considerar como made in Angola, né? Em contrapartida, ou em contraste ao que é feito em Portugal, está bastante melhor. Que nós, basicamente, nós fazemos uma retrospectiva. Tínhamos um mercado que, até hoje, né? O mercado angolano é excessivamente informal. A maioria dos empresários, né? Pequenos empresários, não via necessidade de ter um software de faturação, um software para gerir processos, né? Empresariais. A informalização não exigia isso, né? Tínhamos o petróleo e tudo estava a correr bem. Aí vem o FMI e o Banco Mundial começam a dizer, "Oh, senhores, querem o nosso dinheiro, têm que reduzir a informalização e Yeah. aumentarem a capacidade de recolher, não é? Impostos, a tributação. E isso ajuda, né, na capacidade de Angola em devolver o dinheiro que está a receber. Ali é quando o Estado angolano, né, exige a AGT para que comece a exigir as empresas a registarem as transações financeiras, porque é uma forma de ver, não é, quem está a fugir, o que é que as pessoas recolheram e o Estado, em contrapartida, tirar a sua parte. Ali onde agora o boom dos softwares, né, de faturação começa. Eu até costumo dizer que se os nigerianos estão em fintech, né, os angolanos estão em software de faturação. Software, isso. Aí começaram a disparar uma série deles. Já havia alguns no mercado, não é? Antigamente, que eram desktop. Temos o SAC da NCR, o Cacimbo e outros mais, mas não estavam assim bem enraizado. Aquilo era dominado mais pelo Primavera e outros mais portugueses e brasileiros, mas não regulados por um determinado decreto ou estatuto. Então ali os angolanos, né, começaram a entrar, mas já a credibilidade naquilo que nós fazemos, porque quanto mais pessoas utilizarem o teu produto, mais qualidade ele vai ter, as pessoas vão criticar e vais fazer as melhorias necessárias. Então, atualmente, já há muito software angolano, não assim a nível de top, não é? Comparando com aquilo que é o que vem de fora, mas já dá para utilizar sem ter muitas dores de cabeça. Então, o mercado eu considero que está bom e vai melhorar ainda mais à medida que
a autoridade reguladora, não é? A entidade reguladora vai exigindo mais, obrigando todo mundo a transitar para uma economia formal e, em contrapartida, a registrar transações e então, obrigatoriamente, terão que utilizar software para tal. Maravilha. Amigo Adilson, a título de introdução também, qual avaliação fazes sobre o mercado de software nacionais, muito particular aqui, na nossa banda Angola? Ok, certo. Olhando para tipo, a pergunta no seu contexto geral, nos nossos estudos Uhum. e o nosso software, atualmente já estamos a sair de. Paramos de ouvir um bocadinho, amigo Adilson. 3, 1. Certo. Nós estamos a sair de uma posição de prestador de serviço e a caminhar para criadores de produto. Ah, atualmente já é visível olhar para o número de startups angolanas que têm como foco criação de produtos, criação de site, criação de softwares e não estão só limitados na compra de software de faturação, como estava aqui a falar o meu colega Abel, mas já temos várias empresas que estão a criar ah, interligação, ou nesse caso, né, conexão com outros softwares já legados para permitir a continuidade desses softwares. Nós temos alguns desafios no nosso mercado, um deles é a questão dos servidores que não estão cá. Então, somos obrigados a pagar em euro, em dólar, os servidores. Mas, em contrapartida, temos uma grande vantagem que agora nos é apresentado, que é a questão do suporte. O nosso software, olhando para o nosso mercado, a nível de suporte, estão mais aprimorados, estão mais dinâmicos, porque os desenvolvedores para estas empresas, maioritariamente são angolanos, somos nós, vamos assim dizer, e por sermos nós, trabalhamos no nosso horário. Então, nos horários de pico, que é o horário de trabalho, estamos dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo horário, e fica muito mais fácil dar suporte. Diferente de tempos atrás que nós comprávamos os serviços de empresa estrangeira como Portugal, Brasil, já que falar por países que falam português, né? Portugal e Brasil, e depois o horário do Brasil, o fuso horário do Brasil não é compatível com o fuso horário de Angola. E se eles tiverem um problema aqui por volta das 8 horas, 9 horas, o Brasil ainda não está acordado, né? Tem que aguardar 12 horas, 13 horas. Ora, aqui o desenvolvedor ou a empresa responsável pelo software começa a dar suporte ao tema. Isso. Então cria meio um gargalho, um atraso a nível de suporte e intervenções. Já cá é bastante diferente. Até conseguimos acordar sempre mais cedo para garantir que às 8 horas aquele bug fica resolvido. Então, a nível de estudo, você olhando para o nosso mercado, estamos a bom porto, né? Já temos vários softwares angolanos dentro do nosso mercado, estamos a valorizar a nossa mão de obra e acredito que assim será por muito mais tempo. Maravilha. Comentou um bocadinho sobre, possivelmente, já uns dos desafios que as pessoas que, de alguma forma, Exato. aqui em Angola estão, de alguma forma, a criar possíveis soluções de software que, eventualmente, poderão chegar e poder criar um impacto muito positivo na nossa economia. Servidores fora. Então, isso quer dizer que, de alguma forma, esse problema de não, por exemplo, garantirmos com que as soluções criadas cá internamente sejam também hospedadas aqui em Angola, pode eventualmente ser um problema para a eficiência ou aquilo que é o funcionamento de cada uma das soluções de software que podem ser criadas cá em Angola, certo? Ainda, amigo Adilson, se puder também dar um subsídio por enquanto, como já está com a palavra. Certo, é isto. Nós temos servidor cá, temos a AngoWeb, uma delas, vamos Isso. assim dizer, Uhum. mas a nível de serviços, a nível a- serviços para o público no geral, desenvolvedor de software, ainda estão limitados. Ok. E acredito eu, não tenho a certeza, quer dizer, acredito eu que ainda tem algumas infraestruturas cloud que eles têm, que tudo bem que a gente paga um determinado valor, né, em Kwanza, mas se a gente pagar em um servidor, por exemplo, de Portugal, ou outro servidor Uma moeda de estrangeira, né? outros.
outros pontos, sim. Em moedas estrangeiras, pagamos um valor bem menor e temos aí um servidor pequeno que permite pequenos desenvolvedores, que permite os estudantes alojarem os seus projetos e conseguirem ter essa sensação de um projeto em produção, um projeto online, de como é que aquilo funciona. Então aqui temos não temos exemplo, uma oferta de teste de 6 meses, Hum. teste de 3 meses já fora. Encontramos servidores que, pá, você é aluno, você se registra como aluno ou se registra como um desenvolvedor que está a fazer um software para estudo ou para uma escola, ou de que não vai ser um projeto que vai te gerar lucros, vou assim chamar, mas a título de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ainda encontras desconto por seres estudante, ou então até ter 3 meses gratuitos para hospedares o teu site, hospedar o teu software e ver como é que aquilo vai se comportar. Se eles perceberem que existe já muita transação, muita troca de dados no, no teu software que está hospedado, aí sim eles enviam um e-mail a dizer que olha, estamos a notar um tráfego já elevado, já não como um software de estudante, mas como um software comercial, e podem te cobrar como algo comercial, já que, acredito eu, não tenho assim total certeza, não temos essas possibilidades, essas vantagens. Amigo Abel, consegue também aqui delinear alguns desafios que achas que todas aquelas pessoas que de alguma forma criam alguma solução de software aqui em Angola poderão estar a passar nesse momento para não, por exemplo, chegarem a colocar em produção aquilo que são as suas soluções web, as suas soluções de software? Quais são outros desafios que achas que ainda assim fazem frente a pessoas que de alguma forma querem contribuir na criação de software nacionais? Ok, o primeiro, a questão é fazermos uma comparação, né, com aquilo que é a competição que nós temos, não é? Uhum. A maioria dos softwares que nós temos aqui de competição é a plétora de softwares que a Segido está a adquirir, né? O Primavera, o PHC, o Vendus, por aí fora, né? E eles segmentam isso, podemos dizer, em 3 camadas, não é? Nós temos a camada das multinacionais, porque o software normalmente nós vendemos para pessoas particulares e vendemos também para a empresa. As multinacionais estão com o SAP, que é da Alemanha, não é? E dão software nacional. É a nível de processos e experiência. O SAP simplesmente funciona. Isso. Uma multinacional que tem contratos onde paga milhões por dia, tem consultores, que se houver algum atraso, não é, naquele instante, uma operação parar, uma máquina deixar de funcionar ou então estiver parada, que está a ser alugada, o dinheiro está a sair. Então, eles precisam de soluções que resolvam os problemas deles naquele instante. Depois estamos a falar do volume de dados que é processado, não Hum. é? Eles têm capacidade de infraestrutura e capacidade de intervenção, né? Porque tem as Big Fours, né? Todas a intervirem nisso. Já têm a experiência necessária também, né? De lidar com processos pesados. Então, para quem quer alguma coisa que simplesmente funciona e dinheiro não é problema, não é? Vai buscar no exterior. Porque, se verdade seja dita, nós não estamos ainda com soluções internas que estão a nível daqueles. O SAP vem desde os anos 70. Isso. É muito tempo de experiência, vem de uma economia muito grande. Sim. Depois temos uma outra camada que usa o Primavera, por exemplo, não é? A camada que usa o Primavera, o software vem de Portugal, há tudo o que tem a ver com faturação, não é? O que a AGT faz, que é a entidade que mais obriga as empresas a usarem software, não é? O que nós fazemos cá, imitamos de Portugal. Quando nós estamos a implementar, eles já vêm a utilizar isso há Faz muito bastante tempo. tempo. Uhum. Então, já enfrentaram desafios, já resolveram muitos problemas, enquanto nós estamos agora a enfrentar esses problemas agora e estamos a tentar resolver agora. A capacidade de resolução de problema também será outra experiência, não é? É outro elemento que torna-se um desafio. O software depois vamos para a camada das pequenas e médias empresas, onde está o Vendus, né? Que é o concorrente principal. Aqui. O Vento só faz faturação, né? Maioritariamente é gestão comercial. Aqui também a outra questão é que a coisa simplesmente funciona. Os nossos softwares, né, também já estão nessa tendência. Se nós vamos falar de desafios que nós tínhamos, pronto, inicialmente é que não havia mesmo confiança, né? Nós não confiamos naquilo Os que nossos nós fazemos. produtos. Verdade. Sim.
Yeah. Por quê? Porque a dada altura tu sabes que vão falhar. Outra coisa é que precisas de um suporte para resolver um determinado problema, não é? E eles não estão disponíveis. Se respondem, quem vai responder não está assim a fazê-lo de forma correta, fazem promessas que não cumprem, não é? Então, a nível de suporte era outra coisa também que fazia com que muita gente pegasse o software estrangeiro. Mas a confiança já está a ser devolvida, não é? Porque com o tempo é que é o elemento que vai trazer confiança. À medida que as pessoas vão experimentar, começam a ver, oh, isso afinal dá mesmo para utilizar. Acho que o saco já é usado de forma bem variada. Pouco a pouco já vai começar a ser um concorrente bom para o Primavera, não é? O próprio Kiami, o Kwanzaa Gest, o Kitanda Soft, não é? Todos já estão a surgir ali para fazer frente aos softwares estrangeiros. E depois nós temos a vantagem, não é, da desvalorização do Kwanzaa, que faz com que as empresas já não consigam buscar soluções lá fora porque são mais caras, não é? Era um desafio que nós tínhamos, não é? Yeah. Agora eles são obrigados a comprar aqui, é mais barato. Então, isso também joga a nosso favor. Os outros desafios, né, o meu colega já especificou que é relativo a infraestruturas, às vezes. Mas aqueles que estão cá, talvez o desafio que vão ter agora, que eu posso citar, é a transição da, do sistema do SAFT para a faturação eletrónica vai obrigar que todos aqueles softwares que eram meramente desktop, que não precisavam conectar-se à internet, era uma base de dados com uma interface localmente, em que para fazer a atualização tinha que ir um técnico deslocar-se até lá, depois extrair o SAFT e depois ao portal de contribuinte fazer a validação. Isso tudo vai acabar. Todo o software tem que ter capacidade de conexão à internet. As conexões à internet, não é? Acho que será um dos problemas que nós vamos enfrentar. É um desafio que vai surgir, que o SAFT vai terminar e vamos entrar para a faturação eletrónica. Todos vão ter que estar conectados à internet e aqueles softwares que são desktop antes não foram concebidos para integrar com uma API de validação, a API da AGT, para isso, então vão cair em desuso. Há ali os softwares que vêm de Portugal, que já têm experiência da faturação eletrónica lá, porque foi imitado de lá, não é? Terão vantagem em relação a nós. E a nível de infraestrutura, né, que processa vários documentos em pouco tempo, não é? Tudo tem a ver com race conditions, já foi estudado, já foi testado, né, há muito tempo. Nós ainda estamos a começar agora, não é? Vamos ter essa dificuldade também de adaptar-nos, não é? E resolver os problemas. Mas atualmente eu não vejo que haja assim obstáculos que nós não consigamos resolver. Porque tá tudo bem facilitado e com a inteligência artificial tu consegues resolver a maioria dos problemas, né, que surgem por aí. São coisas que já foram resolvidas por outra pessoa, tu só precisas replicar e ajustas no teu. A maioria do software agora vai ser web, não é? É o mais importante. Os que estão no desktop então terão que ou transitam, não é? Ou então vão ser Vão ficar para trás, desvalorizados. né? Nós temos aqui uma das coisas que nós estamos a notar muito nos últimos tempos, e eu aqui vou passar aqui um bocadinho para o amigo Adilson. Nós estamos a ter, sim, vários jovens, vários profissionais na área de TI que de facto estão a criar assim, protótipos de soluções de software e estão a colocar por aí online para poderem apresentar e falarem um pouco sobre o que de facto aquele produto vem de alguma forma para poder resolver na sociedade. Mas alguns, vamos falar, não vamos falar todos, mas algumas dessas pessoas que têm criado soluções de software têm chegado até nós e de alguma forma se queixado que às vezes não conseguem, por exemplo, viabilizar o projeto ou produto por conta de algumas questões mais voltado à regulação, né? E aqui eu vou querer entrar um bocadinho naquilo que tem a ver com assim, o papel do Estado, no fomento daquilo que são as soluções ou vamos falar, a criação de softwares nacionais. E todo o processo de regulação que está envolvido nisso. Amigo Adilson, de que maneira é que tu, de alguma forma, achas que o papel do Estado deve ser
para pelo menos ter aqui o Estado a contribuir para cada vez mais então incentivar e facilitar o processo de materialização de projetos de software que estão a ser criados internamente para poderem também beneficiar a nossa própria sociedade. Ok, boa, obrigado. Até deixei acho que deixei assim já um pequeno salto quando eu estava aqui a falar sobre Uhum. a questão dos testar uma subscrição no servidor. Yeah. Outras entidades, outros países, começamos a se falar do estrangeiro, como Portugal, Brasil e outros países. Estou a trazer sempre Portugal e Brasil porque são países que falam português e as pessoas normalmente nem sempre têm interação com outras línguas como o inglês, o francês Yeah. ou o russo para poderem ir nesses países para testar as suas plataformas. Muitas vezes vamos para não software, para empresas de hosting de Brasil ou Portugal, por ser mais favorita, né? É sugestão até inclusive de das empresas atuais. Temos o Primavera, se a pessoa Compatibilidade de olhar para língua nós. também, né? Correto, exatamente. Facilidade também da língua. Yeah. Então, o governo desses países criaram algumas oportunidades ou criaram alguns regulamentos base que uma instituição que é provedora de servidor permita que o preço que uma big empresa paga não é o mesmo que vai passar para uma micro, não é o mesmo que você vai cobrar para uma startup e não é a mesma que você vai cobrar para um estudante. Ok. Vimos alguns softwares. Olhando aqui para desenvolvedores, temos o Visual Studio, o Rider, entre outros, vou focar mais nesses dois, que eles Uhum. têm a sua versão Community. A versão Community é uma versão para quem é um iniciante, é um estudante, é uma startup, Isso. alguém que está a fazer um software, que o objetivo futuramente, claro, é monetizar, mas atualmente não tem estrutura para ter mais de 5 desenvolvedores na sua instituição, não tem estrutura por enquanto para pagar uma versão Pro, uma versão Enterprise, então ele entra na versão Community, que é totalmente de graça. Ele diz que quer desenvolver um software, ainda que amanhã vai se tornar comercial, começas desenvolvendo, utilizando a nossa plataforma e é de graça. Ok. Existe plataforma como para fazer comparação de dados, como Compare. Existe plataforma como tem várias, né? Vou aqui generalizar algumas plataformas que você diz que eu sou estudante. Ele disse, és estudante, diz qual é a tua universidade, se for um estudante universitário, se for um estudante do ensino médio, diz qual é a tua instituição. Vou aqui falar Spotify, que é muito utilizado cá em Angola. Diz qual é a tua instituição. Depois de você fornecer a tua instituição, eles vão validar que realmente é estudante e você tem 50% de desconto em uma conta estudante e você tem mais recursos como podcast, tem mais recursos como Learning English, Learning French, não sei se temos aí um Learning Português, mas então, ele sabe que é uma conta estudante e o objetivo é garantir, capacitar esse indivíduo para aprimorar os seus conhecimentos. Cá em Angola não temos esse regulamento. O Estado angolano não olha para o que para essa questão de ser um estudante e dizer, ok, vamos ah, identificar as nossas universidades, as nossas instituições de ensino médio, vamos colocá-los em um banco de dados e Uhum. enviar exemplo para a equipa do Spotify a dizer cá em Angola, quem é estudante estiver nessa universidade, os documentos válidos ou necessários são esses. E amanhã, amanhã, daqui a um ano, uma pessoa, um estudante que queira participar, né, numa conta do Spotify, colocar numa universidade, olha, eu sou da Universidade Agostinho Neto, da Universidade Metodista, já se consegue validar que esse estudante tem garantia, pelo menos, desse desconto. Estou a falar do Spotify porque é um software muito utilizado. Uhum. Mas o Visual Studio e outros têm essas vantagens de oferecer o produto gratuito quando estás a começar. Ok. Vamos cá olhar para o sistema de faturação. O sistema de faturação está a ser regulado pela AGT, mas o Estado angolano, acredito eu, tinha que impor algumas funcionalidades
E alguns planos que obrigatoriamente tinham que entrar. Não é a empresa que está a vender que vai dizer que eu vou oferecer 15 dias gratuito. Em outros países, você quando oferece um produto no mercado, você tem que dar a possibilidade de testar o teu produto sem a pessoa fazer pagamento. Isso. É possível observar isso até no Duolingo e outros softwares que diz, o software é pago, testa por 15 dias, tem direito de reembolso. Hum. O Estado tinha que fazer o quê? Tinha que olhar para essa situação e dizer o seguinte: quem não conseguir ser reembolsado, a defesa do consumidor vai atrás do produtor e vai ter isso. Eu, se quiser testar um, a maioria de software cá em Angola, não só olhar para o software de faturação, mas temos outros também que nem sempre estão assim às vistas. Não temos essa possibilidade. Os Uhum. nossos estudantes estão a construir software, eles não sabem o mínimo, ou nós chamamos do MVP, o mínimo produto viável que Uhum. o mercado angolano, ou o Estado, regulou que o software deve ter. Se vai fazer um software de faturação, o mínimo tem que ter o A, tem que ter o B, tem que ter o C. Ou seja, tem que permitir o registro de cliente, tem que permitir pelo menos 5, 7 dias de utilização gratuita para o utilizador poder testar o Testar. software. Uhum. Sim. E o teu suporte tem que ser respondido de no mínimo 24 ou 48 horas. Caso isso não aconteça, a defesa do consumidor pode ir atrás de você. Então, isso vai fazer com que as startups, já olhando para o produto e colocando no mercado nacional, olhem também para essa questão do suporte, porque temos muitas startups que não prestam suporte. O indivíduo liga, não atendem, e se atenderem, vão dizer que, olha, depois entramos em contato, depois é daqui a uma semana, e a pessoa pode estar a perder dinheiro, porque não consegue entregar uma fatura a um cliente, porque a equipa de suporte disse que depois vai resolver aquele assunto. E por outra, temos a questão, né, da internet, temos aqui já os satélites a terem lançado, mas o Estado angolano tinha que regular também o pacote mínimo de transação de dados, nesse caso, o mínimo tinha que ser 2 megabytes por segundo, exemplo de velocidade. Hum. Estamos aqui em contexto de instituições, que a pessoa compra um pacote de 10 megabytes por segundo, mas quando vai testar no seu computador, por uma semana nunca atinge essa velocidade, está abaixo disso, está 4, está 3, está 2, mas só pagou 10 e a pessoa não consegue se queixar porque não temos um instituto regulatório que você consegue entregar, exemplo, um print, um log de que você testou a tua internet e não foste atendido. Então é basicamente isso. Maravilha. Amigo Abel, consegue também nos dizer aqui mais ou menos qual deve ser o papel do Estado em regular então essas adoções para software nacionais? Ok. Hum, Pronto, vamos começar com aquilo que o Estado já fez, né? Há coisas positivas que já foram feitas. Por exemplo, a nível dos softwares de faturação, nós temos um diploma que regula isso, não é? Maravilha. Nós não criamos um software simplesmente decidindo o que é que vai lá estar. Há regras a serem usadas. Nós temos o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, né? Que regula esta parte, que dita quais são os elementos que deve ter uma fatura, a base, a informação que deve lá estar e como é que devem ser armazenadas, e temos também o regime jurídico da autofaturação. Até que em termos da legislação já está tudo bem. Aqueles que vão entrar para o mercado das fintechs também houve algum trabalho feito a nível do Banco Nacional, né, que é a entidade que regula os temas de pagamento. Mas ainda assim há muita coisa a fazer, porque o lobbying em sistemas como a Angola ou então a África no geral, nós temos primeiro os interesses da elite que está a governar, não é? Depois deles satisfazerem os interesses deles, aquilo que sobra é que dão para o resto do povo. Não dão um pensamento assim, pensar nação, não é? Em que é, mesmo que ele não beneficie monetariamente, não é? Só o elemento que lá está. O diploma diz alguma coisa, mas quando eu chegar na instituição, os entes que lá estão a representar o Estado, que deviam fazer cumprir a lei, têm um comportamento nefasto. Essa situação que citaste dos jovens que encontram obstáculos quando tentam regularizar é uma das dores de cabeça, né, que nós temos. Por exemplo, a AGT, verificando bem que é a entidade que depois certifica os softwares de faturação, parece que não tem capacidade de atender à demanda, ou faz propositadamente, ou então não consegue.
há um conjunto de pessoas que vão submeter os pedidos para serem atendidos. Parece que não há engenheiros suficientes para terem sessões para o fazerem. Simplesmente ignoram-te. Tu não recebes nada, não consegues ouvir nada. Há pessoas que conseguem certificar os seus softwares porque têm lá conhecidos, têm lá, são amigos do fulano e do Beltrano e ligam diretamente para esse engenheiro ou pessoas que trabalham na AGT para poderem facilitar o processo internamente. Isto não é um problema específico da AGT, é um problema quase em todas as instituições, não é? Ou a maioria das instituições do Estado, que é um problema que nós temos que combater, que vai levar tempo a sair. Aqui, nesta parte, o Estado precisa, ou então, não diríamos o Estado, né, porque o Estado é um conjunto de pessoas, não é? Aqui, né, é sempre representado por pessoas. Uhum. Essas pessoas precisam ter, nós estamos a falar para pessoas que trabalham para a AGT e por aí fora, precisam, os próprios ministros, né, o próprio PCA da AGT, há necessidade de deixarmos de ter essa atitude, não é? De ignorar os problemas da nação. Porque prejudicam a nós mesmos, prejudicam os familiares deles. Eles podem até estar bem, não se interessar, mas a dada altura a nação não cresce. É mais gente na pobreza. E depois a AGT tem uma outra finalidade, que é combater a informalidade. Esse comportamento que a AGT tem em atrasar os processos não facilita o combate à informalidade, reduz até a capacidade da AGT em recolher impostos. Por quê? Porque começa a dar tiro nos próprios pés quando impede que aqueles que são parceiros do Estado na recolha de impostos, são os que fazem os softwares de faturação, não é? Não consigam consolidar, né, os seus objetivos. Quanto mais software tivermos no mercado, baixa o preço, não é? Do software. Quando baixar o preço do software, reduz a barreira de entrada para aqueles que querem formalizar, para aqueles que querem adquirir. Já não haverá essa desculpa de que eu não consegui declarar os Atividade. rendimentos, não é? Porque não tive software de faturação, porque o software de faturação está muito caro. Outra parte que o Adilson citou, que é o acesso à internet, é outro problema que nós vamos ter com a faturação eletrónica. Porque se têm as cantinas, não é? Têm pouco dinheiro, terem que ter a internet em suas, nos seus estabelecimentos será um desafio que vão ter. Então, antes da exigência surgir, devia-se trabalhar na base. Que a base seria termos o sistema de internet bem alastrado no país, né? Com pacotes fáceis de adquirir, ou então darmos algum desconto para aqueles que precisam de acesso à internet para facilitar no processo de faturação ó, das suas transações, não é? O processo até poderia não ser ter internet que lhe dá acesso a tudo, né? Vamos supor, o Buy Direto, por exemplo, quando tu não tens dados, né, na tua conexão, na tua subscrição à Unitel, ainda assim consegues utilizar. Ok. Então poderia-se criar um processo equivalente para os softwares de faturação, em que existe um gateway, ou então uma VPN, ou Offline. então um método assim que nos permite quem tiver a fazer tiver a aceder a API da AGT para declarar as faturas ou comunicar as faturas, não é? A faturação, tem um desconto ou então tem acesso gratuito a isto. Particularmente só para este tem feito. Não vai dar para assistir vídeos no YouTube ou entrar num outro website que não tem nada a ver com as coisas ou estar nas redes sociais. Só especificamente para isso, não é? Aí até vai levar as pessoas a acreditarem que o Ancostato realmente existe. O outro problema que nós temos é na questão dos sistemas de pagamento. É claro que existe o monopólio da EMIS, nesse sentido, não é? Com o Express e outros sistemas mais. Eu acho que se surgir um player que vai querer desafiar o monopólio da EMIS, vai ter obstáculos. Hum. Porque aquilo tem um conjunto de sócios, não é? Ou pessoas que estão interessadas neste monopólio que não vão permitir isso. Hum. Então haverá necessidade de se combater este lobbying, não é? Que ali temos, para que surjam vários players no mercado. Quem quiser entrar para a Fintech, quando chegar no Banco Nacional, terá problemas graves. Então, os pontos que o Estado terá que fazer é ter a legislação para isso, não é?
E até é bom que assim seja, porque garanta a soberania dos dados, não é? Atualmente os dados são o novo ouro, não é? Quando os dados estão nas mãos de outras pessoas é mais complicado, então o Estado deve facilitar na criação dos data centers para hospedarmos cá, Uhum. deve criar mais legislação para regularizar as fintechs e facilitar o acesso a essa informação e depois combater aqueles que ainda acham que são donos do país, não é? E as coisas pertencem simplesmente a eles é que mandam e desfazem, não é? E a AGT, se for possível, acho que nesta questão dos sistemas digitais devia perder este mandato. Devia ser entregue a uma outra entidade que só cuida mesmo especificamente disso, porque nós estamos a ver que não tem capacidade de resposta para a certificação, para atender os problemas. Quem está a fazer agora a certificação de faturação eletrónica está a ter obstáculos fora da média. Os sistemas da AGT não estão ainda capacitados para receber o avalanche de submissões de faturações que acontecem diariamente. Estamos a chegar a um ponto em que o teu software vai comunicar à AGT aquilo falha, a venda não acontece. Uhum. O elemento que comprou o software vai depois ligar a ti porque ele não comprou o software à AGT, comprou a ti e vai reclamar. O Claro. teu software não está a funcionar. Tu até podes dizer assim, a AGT que não está a funcionar, mas eu não comprei o software AGT, eu compro o serviço a ti. Uhum. E o contrato que nós temos é que o teu software deve permitir a venda. Isso. Então a AGT, a certo ponto, está a prejudicar as pessoas, não é? Perante a sua temos uma incompetência, podemos assim dizer, né? Porque não estão a conseguir responder, não é? Então, a legislação está boa, mas a legislação só não chega, não é? Quando a AGT não tem capacidade de responder a isso, deve passar para uma outra entidade para poder fazer, para facilitar este processo da certificação e, em contrapartida, baixar o preço do software, não é? E facilitar a transição dos empresários para o sistema da formalização, porque senão vai continuar do jeito que está. Péssimo. Maravilha. Com certeza que temos aqui muitos grandes desafios que foram passados aqui pelo amigo Abel. De certeza que precisam sim merecer muita atenção se nós queremos que de facto tenhamos aqui alguns processos cada vez mais eficientes e não terem que de alguma forma impactar negativamente naquilo que é o dia a dia das operações das empresas ou de possíveis startups que de alguma forma querem se tornar pronto, uma referência aqui em Angola. Ouvi, amigo Adilson, queria fazer também algum comentário ainda nessa questão do papel do Estado na adoção Sim, de softwares nacionais e todo esse processo envolvido. sim. Parece que até que estamos a olhar aqui, de respeito, claro, né? Muito na sistema de faturação, Claro. que atualmente é um grande foco cá em Angola, sobretudo em Luanda. É Uhum. complicado falar em Angola, mas é como se o software tivessem maioritariamente, para não dizer 99,9% em Luanda, Uhum. como se as outras províncias estão a ter dificuldade de criarem softwares. Então, é raro ver uma província. Claro, né? Agora temos a situação de Angola e Colubengo, que também é Luanda. Uhum. Mas fora Luanda e Colubengo, você já normalizar. Estamos a falar de Malange, Huambo, Bié. ah, Tem desenvolvedores, mas é raro chegamos lá e encontramos uma instituição, uma empresa, uma startup de software. Uhum. Como se todos os serviços estão concentrados em Luanda. Por quê? Internet. Ah, Quando a nossa internet está limitada, principalmente para a utilização no desenvolvimento de software, o desenvolvimento de software requer alguns pacotes, requer softwares, vai se dizer, que carecem de maior dados. 100 gigabytes para alguém que está a começar, para um estudante, é muito pouco, é quase nada. A pessoa não consegue baixar as ferramentas necessárias para começar a conceber um software. Claro que alguns podem me dizer que, olha, baixa o VS Code, vai custar aí uns 40 megabytes. Tá bom. Quando eu, se quiser baixar o tutorial, como fazer a minha primeira página
com HTML, CSS, JavaScript no YouTube, com um vídeo de no mínimo 720, ah, 720, né, vamos Pixel, dizer, para não falar de qualidade, resolução. pixels, para não falar de 1080, Uhum. onde vou baixar 10 vídeos com essa resolução, qual é a minha internet? Qual é o meu pacote? Não temos a Unitel, não temos a Africell, não temos a Movicel e outras fornecedoras de internet que garantem um desconto, um pacote estudante. Coisa que acontece nos outros países. Nos outros países, em quase tudo, você tem um pacote estudante, tem um pacote iniciante. Então, a Unitel, a oferecer internet, não colocando. Eles têm um pacote social. Mas para quê? Para o Facebook e o WhatsApp. Hum. Por que que não colocam um pacote para permitir, exemplo, acesso ao YouTube, mas a certos canais? Eles sabem, todos os canais que estão voltados à geração de conteúdo no, aprovado pela instituição angolana, que diz, olha, temos o canal do Guanabara, temos o canal de Alungana, temos o canal do Balta e de outros, que estão bem identificados, até os seus sites estão identificados. Em vez de você ter o Facebook a gastar espaço nos nossos servidores local na Ango Web para permitir entrar no Facebook sem dados, coloca entrar sem dados a um site que gera conteúdo, formação, ao Balta, ao do Guanabara, a Lu, a Udemy, tá bom. Você tem a Udemy como uma instituição que vende cursos, mas esses cursos podem ser acessados gratuitamente a partir do servidor, tá bom? Tens um pacote de internet, em vez de ser social, que é só o Facebook e o WhatsApp, incluem também plataformas de cursos. Se incluírem plataformas de curso, o que é que vai acontecer? Estudantes vão pagar esses pacotes, em vez de terem apenas no Facebook e WhatsApp, vão aceder a essas plataformas de curso, ainda que eles pagam pelo curso, mas eles conseguem assistir aquele curso de maneira gratuita. Uhum. Igual que fizeram com o BAE, igual que estão a fazer atualmente com o BFA, o Internet Banking do BFA, o Express, que mesmo sem dados nós estamos a conseguir aceder. E olha que tem situações que quando você não tem dados é mais rápido que quando você tem dados. Parece até Ah, uma é? redundância. Sim, eu pelo menos noto isso. Quando não tenho dados, em certos pontos, acaba sendo mais rápido Ok. do que quando temos dados. Não sei se aquilo ainda precisa fazer aí Talvez o outros carregamento ajustes. de mídia nas plataformas também de alguma forma atrasa um processo. Correto. Então, é basicamente isso. O que eu queria aqui acrescentar é no sentido de que temos acesso gratuito a distrações, mas não temos acesso gratuito a sites, De a capacitação. conteúdos, né? Até o mesmo TPA online. Você só consegue aceder se tiver saldo de dados. Uhum. Não é normal, é um país que permite o acesso do Facebook, que está em data centers fora de Angola, mas o conteúdo gerado na TPA, na TV Zimbo, não seja disponibilizado de maneira gratuita. Porque a TPA tem site, a TV Zimbo tem site. Por que, que também não é gratuito aceder a esses sites para quem quer buscar conteúdo? Para aceder ao Jornal de Angola, um exemplo. Por que, que não é gratuito aceder ao Jornal de Angola? Por que, que a pessoa, além de pagar o Jornal de Angola, tem que pagar um pacote? Não paga o pacote social, porque o pacote social não te permite ler o jornal. O pacote social te permite distrair-se. Uhum. Tá vendo? Então temos essas essas folgas, vamos assim dizer que a instituição do nosso governo, vamos assim dizer, é constituído por pessoas, tudo bem, mas o governo em si não está a regular, não está a olhar para a juventude. Estamos aqui a falar de desenvolvimento de software, mas eles não estão a olhar para aquilo que devia realmente ser gratuito, a leitura de um jornal, fazer um curso, entrar na plataforma de curso, estão totalmente identificados. Uhum. Já existiu situações em que entrar numa plataforma de curso é mais pesado em relação, exemplo, ao entrar no YouTube para ver o vídeo de um cantor, porque
Ele decidiu que o vídeo tem que viralizar e aquilo viraliza de tal jeito. Então, estamos com esses problemas que estamos a falar ainda de Luanda. Outras províncias têm problema gravíssimo até com, com chamadas normal, né? Temos que você liga para alguém que está numa aldeia, não tem rede. Não estamos a falar de internet, não tem rede mesmo. Nem a rádio dá para ouvir. Eu falo isso porque eu viajo, né? Eu fiz recentemente uma viagem para Benguela, passei pelo Ambo, posteriormente Malange. Tem zonas que não estou a falar municípios totalmente rurais. Estou a falar de Uhum. município que tem inclusive luz, tem Zap, tem DSTV, mas tem problema de rede para sintonizar certas rádios. Então Então podemos, é podemos basicamente concluir isso. que a forma que algumas questões da nossa sociedade estão estruturadas facilitam mais nós nos distrairmos do que necessariamente nos capacitarmos, Exatamente. que é um problema. Gravíssimo. Pois, pessoal, estamos mesmo já a chegar no final. Eu não sei se o amigo Abel quer também deixar aqui algumas considerações ainda sobre essa questão do papel do Estado e talvez alguns problemas que eventualmente ainda poderão serem resolvidos antes de nós passarmos aqui para a conclusão daquilo que é o nosso tema hoje. Eu acho que está tudo dito, né? Podemos avançar para outras questões, sim. Maravilha. Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem, última mensagem, para os seguintes grupos de pessoas ou agentes, vamos falar assim. Primeiro, estudantes, as pessoas que de alguma forma, todos os dias, ou vamos falar, são eles que vão mover o futuro da tecnologia em Angola e possivelmente através deles vão surgir aí ideias, projetos, startups que poderão criar alguma solução de software que poderá criar algum bom impacto para aquilo que é a nossa sociedade. Então, uma mensagem para os estudantes. Segundo, para os profissionais de tecnologia, muito especificamente para aqueles que fazem software, que de alguma forma já interagem com soluções de software nacionais e não só, e como é que de alguma forma vocês poderiam deixar aqui alguma mensagem também para eles, no sentido de poder, pronto, darem uma certa primazia para aquilo que são as soluções de software nacionais. E por fim, as entidades reguladoras, porque nós podemos ter um monte de produtos, soluções, mas o órgão regulador está sempre acima, né? É através deles que, de alguma forma, todo o procedimento, método, regras, leis são criadas e nós, de alguma forma, temos que cumprir. Então, uma última mensagem para cada um desses agentes, estudantes, profissionais de software e também os agentes reguladores. O amigo Abel pode começar, ou o amigo Adilson, se quiser. Sim, quanto aos estudantes, as barreiras estão cada vez mais reduzidas. Antigamente era mais difícil começar, agora está quase para zero. Com esta coisa de inteligência artificial, então, aquilo skyrocketing agora. Já não há mais desculpas, não é nada disso. Yeah. Quanto à questão relativa a servidores, para começares com o teu projeto mais básico, né, dependerá da stack, né? Se escolheres Java, se escolheres C Sharp, é claro, vais passar mal. Mas se escolheres um PHP e um JavaScript, a Versal tem planos grátis, né, que a pessoa pode utilizar. A Netlify tem, para não falar de outros vendors, né, que também permitem que você coloque um código lá, numa fase inicial. Uhum. Quando escala, aí é que começas a ter problema. Mas para quem quer começar um projeto, testá-lo, ver se é viável ou não, já conseguirá fazer isto. Para configurar também um sistema básico com um Docker no computador pessoal e testar, você não precisa fazer configurações altas sobre servidores, não. Vais pegar uma imagem que alguém já configurou, já está tudo a funcionar, trazes, não é, para o teu computador e consegues testar. Ali, esta parte, né? Outra barreira que havia, a barreira do conhecimento. Uma boa parte do software que é criado em Angola peca no sentido de não aderir a certos processos, porque a parte mais complicada de criar software às vezes não é o know-how, mas são os processos. Os processos. Qual é o fluxo, não é, daquilo, quais são os Uhum. requisitos, o que é Yeah. que a regulação exige, e tu cumprires, não é, isso tudo. Yeah. O conhecimento está na internet, aquilo que lá está. Com a inteligência artificial tu consegues, né, aceder. Queres fazer um software sobre logística? Perguntas ao ChatGPT, ao Claude, ao Gemini, ele dá-te a informação toda do que é que um software de logística deve ter. Uhum.
Aí logo um SAP já não está assim tão distante, Tão não, distante. Primavera não está assim tão Yeah. distante. Uhum. O que vais ter problema talvez é pegar um consultor, não é? Para depois começar a rever as coisas, porque podes usar o ChatGPT, mas o ChatGPT mente. O modelo de probabilidade, em certos casos, vai alucinar e falha, vai dar informação que é errada. É Yeah. sempre necessário te chocar com um profissional que entenda a matéria de forma mais aprofundada. E aqueles que não têm conhecimentos tão profundos, também nós temos os próprios bots, né, que podem criar o código para nós. O vibe coding é uma coisa que eles podem utilizar para entrarem. Quando é bem feito, não é? Tem resultados astronómicos. Então ali eles podem criar muita coisa que precisam. Yeah. Quando usamos os modelos que estão online, nós temos outra barreira, que são os tokens, né? Ao utilizar uma conta grátis, até certo ponto faz coisas limitadas. Vais para uma paga, quanto mais utilizares, a tua conta sobe. Qual é a solução? A solução é baixar um modelo, um Llama, por exemplo, baixas por o teu próprio computador e executas o modelo até no browser. As coisas já estão até este ponto em que podes executar, né? Quem ir para acho que é o Hugging Face, né? Podes lá encontrar vários modelos para uma série de coisas. Hum. Nós podemos fazer, vamos sair agora de software de faturação, podemos fazer software para muita coisa. Então nós podemos vender no estrangeiro. O mercado de São Tomé, o mercado de Moçambique, o mercado de Cabo Verde está aberto a nós. A Guiné-Bissau nem tanto assim, que está sempre em guerra e golpes de Estado. Mas podemos começar a pensar em sair de Angola, ir para uma Outros Zâmbia, ir para mercados. um Congo, não é? A questão que nós teríamos no Congo seria a barreira da língua. A inteligência artificial resolve isso com tradução em tempo real. Uhum. Outra coisa também que acontecia, por exemplo, os softwares angolanos, era o problema de que as funcionalidades, não é, que nós criamos são generalizadas. E vamos encontrar uma empresa que quer generalidades específicas e nós não conseguimos. Um SAP consegue, por exemplo, porque tem várias camadas de desenvolvimento e adapta-se às necessidades da empresa. Com a inteligência artificial isto acabou. Eu tenho o prompt, é passada a informação, ele vai na minha base de dados, processa a informação e dá resultado com base naquilo que o empresário quer naquele momento. Tá, em termos de funcionalidade, o software agora passa a funcionar como se fosse os Transformers, né? Há momento que é um carro, há momento que é um robô ou uma outra coisa. A linguagem natural Então, agora é a nova linguagem de programação. exatamente. Então, aqueles que não sabem programar também podem começar a fazer. Então, o estudante que não conseguir fazer isso e ainda ter desculpa é porque é estúpido, é burro e não quer avançar, né? Ali está resolvido. Os profissionais de tecnologia, o que precisam fazer é orientar os estudantes. Ok. Acho que precisamos criar um hub onde, à medida que as pessoas tiverem a avançar dentro da sua jornada, não é, de criação de startup por aí fora, vão encontrar obstáculos, vão estar perante uma encruzilhada. Yeah. É preciso sempre alguém que vem para lá e já passou por esse problema, já tem experiência boa, Uhum. vem esclarecer qual é o próximo passo, né? Tem que ser mentores das pessoas, é essencial que isso seja. Muitos estudantes precisam de mentores. Um mentor é extremamente essencial, Yeah. porque aumenta a tua capacidade de escalabilidade de uma forma que nós nem conseguimos imaginar. Porque tu ficas a bater a cabeça, nem como é que vais resolver, como é que vais resolver. Ele vem dar-te um toquezinho e o problema é que te levaria, por exemplo, semanas, nem consegues resolver em segundos, né? Com um mentor que faz isso. As entidades reguladoras precisam melhorar o doing business de Angola, de certo ponto, o ambiente de negócio, né? Que seja a nível de legislação. Essa coisa do Estado ser concorrente das pessoas, os tribunais não conseguirem resolver os problemas, né? Tu és um empresário, o Estado está a lesar-te, ou então um elemento que representa o Estado é teu adversário, tu não tens onde te queixar. Isso só prejudica o país, não há investimento. Toda startup precisa de um ambiente de investimento, é só assim que cresce. Ideias os angolanos têm mil, Yeah. mas o problema é como é que você vai ter dinheiro para suportar a tua operação até chegar ao ponto em que podes vender o produto, por exemplo. É onde está o problema. Tu podes ter um produto que funciona, não é? Mas quando chegar ao ponto em que vais hospedar a aplicação, não é? Uhum. Vai gastar recursos das máquinas. Isso. E aí tens que pagar. Tudo o que é sério exige dinheiro. Quando a aplicação chega num ponto. Quando está na fase de hobby, é tudo bom. Mas quando é uma operação séria onde tens 1 milhão de utilizadores a acederem ao mesmo tempo,
gasta recursos. E os data centers não estão em Angola, estão lá fora. Yeah. Ali precisamos, não é, de capital de investimento. Os bancos em Angola não fazem isso, que têm os títulos do Banco Central para investirem e é mais seguro. Então, precisamos melhorar, a entidade reguladora deve melhorar, o Estado deve melhorar o ambiente de negócio para captar mais investimento e facilitar, né, a vida das startups. É tudo Maravilha, que eu tinha aqui nesse contexto. maravilha. Uhum. Amigo Adilson. Ok, boa. Para os estudantes, realmente o Abel já disse muita coisa bonita. Uhum. Está tudo muito simplificado, está tudo muito mais fácil atualmente. O acesso à internet melhorou bastante de 5 anos para cá, então já não existe desculpa para não ter um smartphone. Acredito eu que todos os estudantes atualmente, olhando para o pessoal do ensino médio que está a fazer a 11ª até o pessoal que está a fazer o ensino superior, já não há uma desculpa de acesso à internet, porque temos alguns pontos de Angola online, temos alguns pontos de internet gratuita a nível do nosso país. Claro que não é só críticas, né, que se faz crescer o país. Esses pontos não oferecem a melhor conexão da internet possível, sim, Uhum. é verdade, mas verdade seja dita, é melhor do que nada. Com certeza. Então, a desculpa de dizer que eu não fiz o trabalho da escola, não consegui estudar sobre software, porque não tenho internet, e você já está no terceiro mês, no quarto mês de estudo, já não é admissível. Então, você tem que tirar 2 dias, 1 hora, vai para um ponto que tem internet. Tem sempre um amigo que na casa dele tem um pai que colocou uma internet 5G ilimitada, que por 1 dia, 2 dias, você consegue, Dá para ir lá consegue baixar o espreitar. conteúdo. Sim, esquecer o conceito de que quando estás a estudar é importante remover algumas frases que é para empresários, algumas frases que é para businessmen, do gênero, eu só vou contar o meu plano quando tiver quando der certo. Você, quando é estudante, esquece. Uhum. Tens plano de fazer um curso, vais ter que comentar com o teu amigo. Se o teu amigo vai te passar um link. Estou a falar um link mesmo do YouTube, vai te passar um link de um site, de um vídeo que pode ser mais barato, pode ser gratuito em relação àquele que o teu tio te passou, porque o teu tio é empresário, ele acha que eu por ser empresário vou passar aqui o plano Plus do Cursor, acho que é Cursor, Coursera, vou Cursor. passar aqui não, tem um cursor, tem a Coursera, é isso, né, Bel? Ah, Coursera, que Coursera. é Coursera. a Coursera, ok, plataforma obrigado. Ok. de Então, cursos. o empresário vai te passar aqui um link da Coursera com plano Plus que está acima dos US$ 160. E você vai achar que, olha, assim que eu conseguir esse dinheiro, eu vou fazer o curso. Não partilhas com o teu amigo, porque você tem uma visão, aquelas palavras que são utilizadas por empresários, estão utilizadas por adultos que já estão fora do mercado de estudo, Yeah. que ele só vai anunciar o seu negócio quando ele vê que o negócio está bem enraizado. Você que vai fazer o curso, essa palavra não é para ti, meu indivíduo. Você que vai fazer o curso de pastelaria, o curso de HTML, CSS, curso de C Sharp, de Java, partilha isso com o teu colega, partilha com o teu amigo, partilha com a tua classe, porque você não vai dizer que vão assustar, já está. Esquece, você vai ser atropelado. Por isso, ah, estudantes, preparam-se para o mercado de trabalho. Quando estás a fazer um curso, estás a fazer o curso de informática, estás a fazer o curso de eletricidade, na 11ª classe, é esperado que você saiba o básico do teu curso. Um exemplo, estás a fazer o curso de informática, é inadmissível não saber o que é informática, não saberes o que é uma CPU, não saberes o que é uma memória RAM, não saberes é inadmissível. Não Uhum. importa se você não tem computador, não importa se na tua... Não importa isso tudo, porque se você saiu da 10ª classe para a 11ª, é esperado que você tenha curiosidade de saber o que você está a fazer. Uhum. E infelizmente, a maioria dos estudantes estão com essa déficit de não saberem responder à base do seu curso. Yeah. No nosso tempo, quem estava a fazer o ensino médio já sabia bater todos os exercícios de matemática em Rápido. equações, rápido. Até quando você diz o seguinte, eu sou estudante do Agostinho Neto, todo mundo já sabe, isso é mau. Yeah.
Você estuda onde? Eu sou estudante da Católica. Esse é mal dos maus. Uhum. Atualmente, quando você diz tu não gostou, né, tua cabeça está a te rir, porque te dá uma inequação. Não estamos a falar aqui uma edu, não estamos a falar de dar aqui uma integral tripla, né? Estamos a falar de dar uma equação. A pessoa não consegue resolver. Se você não consegue resolver uma equação, como é que eu vou te dizer em que linguagem você sabe programar? O exemplo. É difícil. Então, alunos, saibam o base quando estão a fazer os vossos cursos. Um aluno do ensino superior tem que conhecer, no mínimo, a linguagem de programação. Não precisa saber programar em todas. Tem que saber o diferencial. O que é o C Sharp, o que é o Java, o que é TypeScript. Vou aqui dizer uma situação que até fica. O que é HTML, né? Por que alguns riem quando falam que HTML é linguagem de programação? Por que não é linguagem de programação? Você que está fazendo ensino superior e és um estudante, e não só, ainda que você estudar por conta própria, é importantíssimo que você saiba o que te espera no futuro. Saber isso vai poder te encaminhar para o que você realmente quer. O Uhum. que eu quero e com essa base que eu tenho, o que vai me permitir chegar até lá? Então, nesta vertente é isto. E tenham, Maravilha. por favor, tempo para estudar, né? Reduzir o tempo das redes sociais. Para Para, o profissionais. desenvolvedor, Uhum. para os desenvolvedores profissionais de Yeah. software. Eu, atualmente, como team leader e pessoa que tem acompanhado a integração de algum pessoal na equipa, é lamentável os jovens que estão a entrar no ramo profissional porque não têm a base. Ok. Hoje em dia tem a questão do vibe code. Vibe code não é para quem não sabe nada e acha que eu, com uma inteligência artificial, consigo criar um software, que é o que está a ser vendido atualmente, né? Até alguns mais velhos, quando falo mais velho, não estou falando só da idade, estou falando pessoas que já trabalham software, empresários que não estão no ramo de IT, mas ele acha, ok, com a inteligência artificial eu posso pegar um menino que ainda não tem conhecimento suficiente, né? E consegue fazer um software que vai substituir, exemplo, o Kami, que vai substituir, sei lá o que. Vou fazer aqui, ele vai fazer um software para gestão empresarial, um exemplo. Ele não precisa ter conhecimentos sólidos, ele só precisa utilizar a inteligência artificial. É mentira. Ok. Você só consegue construir ou acompanhar a construção de uma residência quando você sabe a base. Você tem que saber que antes do bloco vai o cimento. Uhum. Você tem que saber para que serve o cimento. Tens que saber se eu estou a utilizar então, quero fazer um pilar. O que constitui o pilar? Estou a trazer isso num termo mais genérico para dizer que ao construir um software é preciso saber a base, é preciso entender de arquitetura, é preciso entender a linguagem de programação, porque a inteligência artificial, eu neste momento estou dizendo na inteligência artificial, olha, eu quero viajar para Londres, de seguida vou para a Bélgica, depois voltar para Angola. Ele vai dizer, tá bom, pega no teu jato particular, avança para o ponto A, B e C, tá bom. Eu não tenho um jato particular, ele me sugeriu jato particular, vou usar? Não. É uma informação falsa, mas que Tá. me levaria a Londres, a Bélgica. Então, quando você pede a inteligência artificial para te gerar um software e você não consegue dizer para ela quais são os teus recursos, ela vai te dar recursos avançados que não cabem no teu bolso, não cabem no teu orçamento. E atualmente, quem está a fazer vibe code está construindo um software. Ele já está a começar a construir um software tão grande que era suposto ser feito por uma equipa de no mínimo 10 indivíduos, mas ele é um. E ele acha que quando a inteligência artificial vai conseguir fazer, ele tinha que especificar o seu nível, tinha que especificar a linguagem de programação que ele domina, ou que ele pelo menos procura dominar, e qual seria a curva dele fazer esse software. Aí a inteligência artificial com essas métricas vai moldar a sua resposta e vai tentar lhe trazer algo mais viável. Isso é dizer para o. Amigo Adilson, infelizmente mais Sim, 2 minutos. Vamos lá tentar. ok, então, Quero pegar todas as. para já finalizar, é Aham. importante saberem que as métricas devem ser refinadas. Isso, E para os nossos reguladores, reguladores. pedimos, por favor, que
olham não só para o software de gestão, de software de faturação, mas olham para qualquer software que pode ser concebido em Angola, em Luanda. Muito obrigado, Yeah. é isto. Top. Perfeito. Pessoal, obrigado pelo vosso tempo. Queria muito mais ouvir vocês, mas infelizmente não temos muito tempo para isso, mas já ficou aqui o que eu considero ser o essencial de informação, Uhum. de chamada de atenção, de reflexão, para, pronto, não só os agentes que de alguma forma acabam criando ou poderão se envolver em criar soluções nacionais para Angola, mas como de alguma Certo? forma aqueles que têm então a missão de poder regular todo esse processo. Então, obrigado pela vossa presença e eu conto convosco então para uma próxima oportunidade de conversa. Obrigado mesmo, amigo Abel, Chipepe e também a Delson Cambamba. Obrigado mesmo. Ok, obrigado, Jalunga. Jalungano. Obrigado. Valeu.